Esta chamada está sendo gravada. Boa noite, graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Quem vos fala aqui é o professor Sérgio. Nesse momento, iremos iniciar a nossa aula, cujo tema é Arqueologia na Bíblia, falando sobre o tabernáculo, o templo e a sinagoga. São temas que as igrejas não trazem e muitas pessoas não conhecem por esse tema. E hoje nós iremos ter uma grande oportunidade de estudar dentro da Sagrada Escritura, dentro da arqueologia e da tradição sobre o templo, a sinagoga e o tabernáculo. Primeiramente, vou me apresentar, sou o professor Sérgio Marques, atualmente sou professor de exatas, sou formado na área de licenciatura de matemática e como também na área do bacharelado da teologia, tendo ali especialização em teologia bíblica do Antigo e Novo Testamento. Como eu já venho trazendo para vocês, que é uma parte arqueóloga, tá? Dentro da arqueologia, não sou arqueólogo, tá? Sim, mas pesquisador, e hoje vou trazer para vocês algo diante da tradição da igreja da Bíblia. Tudo bem? Vamos lá? Pessoal, já iniciou aqui a nossa aula, né? Pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine de forma espiritual, diante dos conhecimentos, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dê força para caminhar. Tudo bem? Então, está aqui a nossa aulinha, um estudo comparativo do tabernáculo, templo e sinagoga. Coloque aí. Já tiveram um ensino sobre o conhecimento, ou um curso, ou uma formação sobre esse tema? Coloque aí nos comentários, tá? Boa noite, quem está chegando agora. Pronto. Eu tenho aqui para vocês, tá? Esse estudo aborda a rica história e a profunda significação cultural e espiritual de três estruturas. Quem são essas três estruturas sagradas, centrais, dentro da tradição que veio nos acompanhando, que é o tabernáculo, o templo e as sinagogas. Aí eu pergunto, se eu perguntar a vocês, quem foi os precursores do tabernáculo, do templo e da sinagoga, dentro da tradição bíblica? Alguém aqui conseguiria responder com eficaz? Hoje nós iremos saber sobre isso. Tudo bem? Vamos ir? Em que eu já me apresentei, né? Sou graduado na área de exatas, na área de teologia, pós-graduado. Hoje estou mestrando meu mestrado é acadêmico nas ciências da educação. E o meu trabalho
como pesquisador, né? Já escrevo na revista Catequista em Missão, se alguém aqui já conhecer, bom, se não conhece, procure conhecer essa revista, é muito boa, é uma revista internacional e é uma revista católica, tá bom? É internacional, mas só para os países que falam a língua portuguesa, tudo bem? Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Tenho aqui também uma formação chamada Construção da Bíblia, também introdução ao livro do Gênesis e o Evangelho Sinótico, Escatologia, introdução ao livro do Apocalipse. Eu sou o idealizador do Crescendo na Fé, revista Catequista em Missão. Quem criou foi o professor Altieres, certo? E já escrevo alguns artigos, escrevi lá o quiz bíblico. Vamos para a próxima parte. Olha lá, né? Vou botar aqui. Nosso amigo Edson tá aí de Libra, tá? Oi, Edson. Aí, vamos lá. Olha lá, o tabernáculo, certo? A primeira estrutura sagrada. Boa noite, meu amigo. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Vamos mais para um estudo aqui, viu? O seu microfone está desligado. Boa noite, meu irmão. Paz e bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom que você está aqui, viu, meu irmão? E ainda Já trouxe companhia também para estudar. quem é que está aí com você? Se apresente. Paz e bens, Boa noite, paz e bens, meu irmão. Paz e bens. Vamos lá para mais um estudo aqui, tá bom? Acredito que o Léo também chegou agora. Seja bem-vindo, Léo. E vamos lá. A primeira estrutura, olha que coisa interessante, gente. A primeira estrutura sagrada de adoração ao Senhor. Essa foi a primeira estrutura na história bíblica, o tabernáculo. E o precursor do tabernáculo é Moisés. Ele foi a pedido de Deus para escrever. O Léo falou o seguinte: boa noite, salve rainha, e que Deus abençoe grandemente a todos. Boa, Léo. Boa. Léo, hoje eu trouxe um tesouro para você, viu? Se alguém aqui é ministro da Eucaristia, eu trouxe um presente diante desse estudo, viu, Léo? Atento que o presente vai chegar, tá bom? Vamos lá. Pessoal, como eu falei, né? Sou da área teológica, não sou da área, não sou da área da arqueologia, sou da área da pesquisa, né? Vamos lá. Gente, essa é a primeira estrutura. Vocês estão vendo aí a primeira estrutura que já existiu, né, pela primeira vez para adoração a Deus, certo? Tudo bem até aí? E diante dessa estrutura, eu vou falar adiante sobre tudo que há aqui, ó. Tá aqui onde fazia o sacrifício. Se vocês estão vendo aí com a setinha, aqui fazia o sacrifício, tá bom? Aqui é chamado altar do sacrifício, certo? Esse é o altar, onde fazia o sacrifício dos animais. Tudo bem até aí?
Essa bacia, você vê aqui uma bacia onde continha a água de purificação, que só poderia entrar no templo, que é esse aqui, se você se banhasse, se limpasse para ser purificado, porque o solo é santo. Existia duas repartições aí, o solo santo e o solo santo-santo. Eu vou falar sobre essas duas repartições. E só quem podia entrar aí era o sacerdote. Tudo bem? Vamos lá. Até aqui, vocês queriam fazer alguma pergunta sobre o tabernáculo? Alguém queria? Tem muitas coisas aí, tá? Gente, a estrutura da bacia era apoiada em 12 bois com chifre. Lembre-se, o chifre na Bíblia significa poder, né? Muitas pessoas se confundem quando se fala em chifre. Não, nos tempos de hoje, nós sabemos que tem outra linguagem o chifre, né? Mas, porém, na Bíblia, muitas pessoas se confundem quando se fala de chifre, tá? O chifre, ele significa, na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, poder, certo? E você vê também a frase chifre no Apocalipse. Significa poder, tá bom? Então tá aqui, ó, o altar, tá? E a bacia de purificação. Só podia entrar no templo quem se purificasse. Uma coisa interessante, só entrava o sacerdote e na área do santo, certo? Uma sala que continha também outros objetos. O professor, e no Santo do Santo, quem entrava? Só entrava uma vez por ano. Veja bem, né? E eu vou dizer o que é que tinha lá dentro. Alguém sabe dizer o que é que tinha lá dentro, gente? Vamos voltar aqui. A construção, primeiro, do tabernáculo, certo? Encontramos lá em Êxodo, onde ele pede para construir, né, a estrutura para Moisés. Agora vamos lá. O tabernáculo, tá certo? Onde habitava Deus, é um santuário portátil. Lembre-se disso. O primeiro santuário portátil e itinerante. Agora, por que santuário? É lógico, onde habitava o Deus criador de todas as coisas. Tudo bem? Portátil. Por que portátil? Porque ele era montado e desmontado. Lembre-se, o primeiro tabernáculo feito por Moisés foi o primeiro também de todos. Ele era portátil, porque diante da caminhada dos 40 anos no deserto, eles tinham que fazer suas paradas para adoração a Deus. Então era portátil, montava e desmontava. Agora, itinerante, por quê? Por que itinerante? Porque era de transitar, se deslocar de um lugar para outro. Era o tabernáculo era algo para viajar. Então você vê que era algo montado, certo? Algo montado, como se fosse uma cabana, tudo bem? As estruturas são de madeiras. Até aqui está tranquilo, pessoal.
Já conhece o primeiro templo de adoração a Deus? Foi o tabernáculo. Se está tudo tranquilo, vamos caminhar. Antes de passarmos para o templo, que vem substituir o tabernáculo, eu vou dizer algo. Uma aula dessa você não encontra em qualquer lugar. Me desculpa a expressão, não encontra em qualquer esquina. Você não vê padre, você não vê pastor dando aula disso. Então, a aula de hoje vai ser de grande riqueza para uma boa tradução bíblica, certo? Então, aproveite, né? Que essa aula ninguém vai ver de qualquer jeito aí voando, ó, vai ter essa aula. Não vai ter, então aproveitem, né? Você conheceu o primeiro templo de adoração a Deus. Se alguém perguntar hoje, você sabe qual foi o primeiro templo de adoração a Deus. O tabernáculo, criado por Moisés a pedido de Deus. Está lá em Êxodo. Tudo bem? Vamos lá? Interessante. Interessante é que vocês vão ver daqui a pouco sobre algo muito maravilhoso. Vamos lá. Aqui, gente, o que seria isso? Vê, ele parece muito com tabernáculo, porém, ele era fixo, feito de pedra. E quem foi o primeiro a construir o templo? Vamos lá, coloque seus conhecimentos para fora agora. Quem foi o primeiro a construir o templo? Alguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Salomão. Perfeito, meu irmão. Ele criou o templo pela primeira vez para substituir o tabernáculo. Perfeito, isso mesmo. Salomão, a criação do primeiro templo. Muito bem, gostei de ver. Isso mesmo, meu irmão Ricardo. Gente, olha, eu pergunto, não é para dizer se sabe ou não sabe, é uma instigação, às vezes é aquele complemento do professor, né? Eu sou de sala de aula e eu gosto de fazer isso para dar aquela movimentação. Tá de parabéns, Ricardo. E outra coisa, já se diz o nosso amigo santo, né? Grande, Santo Agostinho, só se ama aquilo que conhecemos. E para você ter uma ideia, para você amar, tem que estudar, tem que conhecer. Era isso que Santo Agostinho fez. Ele estudou. O estudar para Santo Agostinho é se formar, fazer cursos. Ah, mas não tinha curso, não. Era ler e estudar. É o que nós estamos fazendo hoje, certo? É, é, vamos dar andamento. Agora, meus irmãos, presta atenção. Tanto o templo e como o tabernáculo, eu falei do quê? Do altar do sacrifício. Lá também tinha um templo. E você vê que no templo que Salomão criou para fazer a substituição dos tabernáculos que andava, que era itinerante, você vê que é a mesma estrutura. E essa mesma estrutura, você nota também que lá até a casa de adoração também tinha o lugar do santo, que podia pisar, e uma vez por ano, santo do santo. Agora, o que é que tinha lá no santo do santo? O que é que tinha? A Arca da Aliança. Vamos pensar por ela, viu? Agora eu vou perguntar para vocês, para os meus irmãos, o que é que tinha dentro da Arca da Aliança? Agora que chegou a parte interessante. A tábua do desligamento, o maná e o cajado de Arão. Muito bem. Mas o que é o maná, Ricardo? O que é o maná?
Foi o primeiro pão que alimentou o pessoal no deserto, durante a Pronto. peregrinação dos 40 anos. Agora vamos lá, Ricardo. O primeiro pão. Léo, ministro da Eucaristia, já que estamos aqui fazendo uma formação. Léo, você está me ouvindo, Léo? Você ouviu essa parte? O que tinha na Arca da Aliança era a tábua dos mandamentos, o cajado, né? E o maná, o pão, a prefiguração da Eucaristia descido do céu. Você via dessa forma, Léo, a prefiguração da Eucaristia, né? Olha que coisa interessante. Aí a gente pergunta, quem é que estava fazendo lá um pão dentro da arca da aliança? O que é que estava fazendo lá? Caído do céu. Que no Novo Testamento, na Nova Aliança, se confirma lá a Eucaristia. Quem comer desse pão viverá a vida eterna, ou seja, não morrerá. Mas só que é o seguinte, o aparecimento do pão não para por aí. Aí foi um começo, um dos começos. Não para por aí. No Novo Testamento, nós sabemos que teve a multiplicação do pão, não foi isso? Mas que multiplicação foi essa? Que saciou mais de 5.000 pessoas, ou bem mais, né? Matou a fome. Mas que fome foi essa? Só a fome prefigurando a fome biológica ou espiritual, né? Vamos seguir adiante, vamos seguir adiante. Já vimos a prefiguração da Eucaristia. Eu disse uma vez nos encontros que eu dou para catequese de noivo, quando chega na parte da Eucaristia, e eu falei o seguinte: todos os ministros, todos, sem exceções, não estou falando só dos ministros da Eucaristia, deveria ter um curso que é chamado assim, Teologia da Eucaristia. Num dia que fizer esse curso, até a mentalidade mudará. Quem já teve a oportunidade de fazer, está de parabéns. Teologia da Eucaristia. Vamos seguir. Então, tanto o templo como o tabernáculo, eles tinham sacrifícios, certo? Faziam sacrifício, certo? Tudo bem? Com os animais. Vamos para a sinagoga, já construída depois de Cristo. E o que significa a sinagoga? A sinagoga, ela é uma área de adoração e de estudos. Deixa eu ver o que escrever aqui. Mandaram uma mensagem. Vamos lá, Léo. Também uma prefiguração da transubstanciação. Sim, sim, com certeza, Léo. Muito bem, com certeza. Certo? Também uma prefiguração da transubstanciação, que é o pão, né? O pão se transformando em Cristo. Que não se diz, né, se transformando, porque a palavra correta é transubstanciação, certo? Concordo. Teologia da Eucaristia. Não, perfeito. É uma das matérias, Léo, que pagamos, né, na faculdade de teologia. E quando eu vi, eu cheguei até a perguntar
Porque na formação, eu perguntei, por que na formação dos ministros da Eucaristia, no mínimo, fazia pagar essa matéria? Pagar é estudar, né? Pagar a matéria é estudar. A teologia da Eucaristia. Aí você vê, né, a prefiguração dos pães dentro da Bíblia e por que hoje chegamos na Eucaristia. Não é verdade? Muito bem. Vamos lá. Quem não sabe um dia, né? Então, vamos lá. Aqui é a sinagoga. A sinagoga, a única coisa que não acontecia lá era o sacrifício, tá? Porque a sinagoga era um lugar para estudo e estudava a Torá. Para os judeus, a Torá é o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros. Lá estudava. Mas espera aí, não era de ponto fundamental estudar o Pentateuco. O Pentateuco para o judeu era o livro que é hoje chamado a Nova Aliança. Naquele tempo era a Nova Aliança para eles. Então era de grande importância. O que significa o Pentateuco, que era chamado Torá para os judeus? O estudo da lei. Especificamente, eles não usavam a palavra estudo, desculpa aí, ensinamento. Ah, professor, mas é a mesma coisa? Não, não. Para eles não são a mesma coisa. Estudo, não, ele preferia usar a palavra ensinamento das leis, certo? Ensinamentos das leis. Tudo bem? Por exemplo, você não encontra, é difícil você encontrar um judeu ou filhos de judeu, hoje, eu estou falando hoje, eu vou dizer a causa e a consequência. Analfabeto, que não saiba ler. Vou lhe explicar por quê. Os judeus tinham a incumbência, principalmente os homens, os meninos, né? De quando chegar de 12 aos 13 anos, ler ao público. Vocês sabiam disso? Eles tinham que ler ao público, até porque Jesus fez isso. Leu ao público. Porque era um dos rituais dele, uma das leis. Então, o pai preparava esse filho para ler ao público de 12 aos 13 anos. Ele tinha que ir na sinagoga ler. Com certeza teria uma missão mais zelosa e fecunda. Muito bem, Léo. Eu concordo com você. Léo colocou aqui, ó, em relação aos estudos da teologia eucarística, com certeza teriam uma missão mais zelosa e fecunda. Concordo com você. Muito bem. Você é um ministro de Deus, sempre preocupado com a melhoria da caminhada. Tem que ser assim, Léo. Parabéns. Então, tá aqui. Já falamos, entre aspas, né, bem sucinto do tabernáculo, da sinagoga e do templo. Agora, veja bem, o templo de Salomão foi destruído. Aí eu te pergunto, quem reconstruiu o segundo templo? Vamos lá, Ricardo, tu é bom nisso. Bota tua catequese para fora. Quem reconstruiu o segundo templo quando o templo de Salomão foi destruído? A construção do segundo templo, gente, foi de Zorobabel, ele que reconstruiu o segundo templo de Salomão, certo? Essas informações vocês têm que ter na mente, tudo bem? Vamos seguir adiante. Olha lá,
Vocês estão vendo aí? Então, lá no Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança, tá? No santo ficava o candelabro e tinha o altar de incenso, que ficaria logo no início. A mesa onde ficava o pão, a arca, né? E você vê aqui, ó, o altar de sacrifício. Esses são os materiais, os objetos que ficaria no tabernáculo. Isso aqui, ó, é a bacia de purificação, tá bom? De purificação. Só entrava no templo quando se purificasse. Agora vem a pergunta: a mulher tinha direito de entrar? Vamos começar pelo tabernáculo. E aí, o que é que vocês dizem? Não tinha direito. Veja, quem veio dar o primeiro passo a direito à mulher já foi Cristo. Veja, daqui do tabernáculo, a questão de adoração a Deus, até Cristo, que ele vem se revelando, ele dá o seu primeiro passo às mulheres. Todo mundo sabe disso. Então, é uma evolução muito grande. É uma evolução muito grande. Eu vou aí no Antigo Testamento, você vê muita guerra, muita destruição. E vocês muitas vezes diz o seguinte: era um Deus maldoso? Não, não era um Deus maldoso. Ele veio se tranquilizar no Novo Testamento? Não. Ele é o mesmo Deus. Ele é imutável. Imutável. Então, ao passar do tempo, o ser humano foi se reeducando. Ele via Deus dessa forma. Até porque a cultura do Antigo Testamento, dentro da cultura, dentro de um povo, dentro da cultura, dentro de um povo, era totalmente diferente. Existia muita guerra, muita luta, muito sangue derramado. Então, eles viviam dentro dessa cultura, certo? Então, o povo que foi se reeducando e vendo que Deus não é aquela agressão, até chegar aos dias de hoje. Tudo bem até aí? Agora vem aqui, o Edson. Gente, olhe, Aldair, Ricardo, essa eu não sabia. Léo, reze por nós. Vou rezar sim, né? E Aldair, essa eu não sabia. Que bom. Vamos já aqui estudar mais coisas, tá certo? Agora, veja bem, gente, o Edson me fez uma pergunta, eu não entendi, certo? E é difícil com o Edson, nós sabemos que ele é um, né, professor de Libra e só fala em Libras, tá bom? E ele aqui pergunta como é Salomão ou Josué. Eu vou no privado dele depois e vou responder essa pergunta dele em particular, tá bom? Edson, ele está assistindo essa aula, é por isso que eu boto muito desenho. Gente, olha, evangelizar hoje não é fácil. Você tem que saber, né? Às vezes está nos assistindo e provavelmente um protestante, você tem que saber, né? Às vezes pode ser até um judeu, não sei, mas eu sei que um protestante pode estar assistindo aqui agora, e veja esse momento, né? Da área da área da educação especial. O Edson só fala em Libras, ponto final. Então, eu vou
né? Falar com ele depois, certo? Se alguém puder colocar aí, o professor Sérgio falará com você no seu privado, Edson, para me ajudar aqui na logística, certo? Ele só lê, ele consegue ler tudo, ele é até professor, né? Mas só fala em Libra e só reconhece em Libra, mas ele lê, tudo bem? Eu vou responder ele. Aí são essas coisas, pessoal. Para ser catequista, um bom evangelizador, você vai passar por isso também. Aí, veja, viu? Edson, né? Edson, Léo, né? Anunciar a palavra não é fácil, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Vamos dar andamento? Então tá aqui a arca, tá bom? Vários objetos. Agora, antes de caminhar aqui, vocês sabiam que as cortinas lá do tabernáculo tinham muitos desenhos, tinha muitas imagens naquela época. E alguém vai me perguntar, professor, peraí, gente, não estou dizendo só de boca para fora. Quando você lê, quando você lê, boa noite, John. Quando você lê o Êxodo e vê como é construído o tabernáculo, você vê um monte de imagem. Aí você me pergunta, peraí, naquele tempo, as imagens, Deus não proibiu imagem, não. Você tem que ter uma interpretação. Ele proibiu a imagem que for colocada no lugar de Deus. Qualquer imagem ou qualquer objeto, qualquer estalta que for colocada no lugar de Deus, porque Deus é único, mas Deus mesmo manda fazer imagem. Então, todas as cortinas, obrigado, Léo, todas as cortinas tinham imagem de querubins, certo? Que Deus pediu para fazer. Tudo bem? Vamos dar andamento aqui. O altar, né, do holocausto, que é o altar de sacrifício, todo mundo já conhece. E vem aqui os espaços. Vamos lá. Esse aqui é interessante. Quem puder tirar um print desse, seria bom, né? E vem aqui as características. As características. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda. As características. Mobilidade. O tabernáculo era móvel, o templo fixo, a sinagoga fixo. Função principal, olha lá, abrigar a arca da aliança no tabernáculo, o templo, o culto a Deus, certo? O templo, o culto a Deus. Na sinagoga, oração e estudo da Torá, tá certo? Coloquei estudo, mas o significado da Torá era o estudo da Torá. O significado da Torá, o significado é ensinamento das leis. Tudo bem? Então, tinha essa função principal a sinagoga. Veja, daqui, né, você não vê aqui, ó, já já a gente chega lá, né? Oração, tinha que orar lá, e estudo da Torá. Já no tabernáculo, a principal função lá é abrigar a arca da aliança, certo? E no templo, os cultos a Deus. Agora, veja bem, sacrifício só acontecia no tabernáculo. No templo, já na sinagoga, como eu falei nos slides passados, não acontecia, porque era lugar de estudo, certo? Simbolismo, presença de Deus no deserto. Como eu falei a vocês, né? O tabernáculo era móvel, itinerante, certo? Então, aqui, ó, tudo bem? Sacrifício,
o simbolismo, né, quer dizer, presença de Deus no deserto. Então ele andava pelo deserto e quando queria a presença de Deus, montava o tabernáculo. Já no templo era fixo, né? Glória e poder de Israel, certo? Já na sinagoga, comunidade de estudo da Torá, foi o que eu acabei de falar, certo? E se iam para lá, lá tinha muitos doutores da lei, tá bom? Muitos doutores da lei, porque estudava, refletia, né? Os ensinamentos da Torá, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Tudo bem? E aqui, ó, gente, a evolução arquitetônica e litúrgica, tanto do tabernáculo, sinagoga e templo, certo? Nós vimos no Novo Testamento Jesus, né, que se irritando com os vendedores, né, de animais para fazer os sacrifícios no templo. Vocês lembram dessa passagem? E ali ele pega o chicote, quebra tudo. Não foi porque estava vendendo, não, viu? Não foi porque estava vendendo, não. Estava acontecendo o que acontece analogicamente em algumas igrejas, né? Vendia o animal, ele ia fazer o sacrifício, e alguns sacerdotes desse templo já ia por trás do templo, dava o mesmo animal para ser vendido de novo, e não fazia o sacrifício. Então, ou seja, era algo, né, muito sujo que eles faziam dentro do templo, enganador, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas aconteceu isso, até porque Cristo se irritou, né, com isso. Tudo bem? Pronto, gente, aqui são os significados, né, simbólico dos elementos, né? Temos lá que eu já falei, aqui, ó, vimos, né, na sinagoga. Aí temos aqui, ó, a Arca da Aliança, tá? A oração, a Torá, eu falei sobre tudo isso. Agora, veja bem, eu pergunto a vocês, até aqui, o que é que vocês acharam? Eu não sou o dono da palavra, agora deixo os comentários para vocês. É uma formação rápida, tá bom? Só para falar do tabernáculo, gente, daria aproximadamente umas 4 horas se fosse detalhar, tá bom? Se fosse detalhar aí. Ficou aqui para vocês, vou ver o que vocês colocaram, né? O Léo Verdade, Sérgio, o professor Sérgio fará isso, Léo. O evangelho do dia de hoje é sem problema, exemplo sobre Salomão. Eita, eu vou falar. Vou tirar aqui uma foto disso aqui, gente. Eu vou explicar para ele lá no privado dele, tá bom? Vou tirar uma fotozinha aqui rápido do que ele quer. Eu só posso colocar escrito para ele. Ele não escuta o áudio. Espera aí, um momento. Só um momento que eu vou tirar uma fotinho aqui do que ele quer. Pronto, pronto. Evangelizar é isso, né? Aí, Aldair, Ricardo, muito bom, certo? Edson Frávio, ok. Dando ok lá, Léo, o evangelho que Jesus chega no templo é o de hoje. É verdade. Isso mesmo, Léo. Pronto, gente, eu deixo aqui para os comentários, né? Quero saber de vocês. Eu não puxo muito para não dar aquela instigação. Ah, é muito demoroso, alguma coisa assim, tá bom?